Olá, amados irmãos, um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo esse vídeo, né? Seja lá a hora que for que você está assistindo aí, né? De dia ou de noite, à tarde, quero desejar a vocês que o Senhor venha nos abençoar com toda sorte de bênção, que Deus venha falar conosco nesse dia através da sua palavra. Deus, ele continua falando com os homens, né, através da palavra. Só temos duas formas de falar com Deus. A hora que estamos orando, estamos falando com Deus. E a hora que estamos lendo a Bíblia, é a hora que Deus fala conosco. É assim que funciona. A hora que nós lemos a Bíblia, é a hora que Deus fala conosco. E a hora que oramos, é a hora que nós estamos falando com Deus. É assim. Um fala e outro escuta, não é verdade? Então é assim. Então eu quero, nesse dia, quero desejar aos amigos, irmãos em Cristo, e os amigos que ainda não servem a Deus, quero desejar a vocês um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Deus venha nos abençoar por toda sorte e bênção, né? E que Deus venha falar conosco, né, através da palavra. Deus venha nos abençoar com toda sorte e bênção. Hoje eu tenho uma palavra uma palavra simples, né, conhecida de todos os amigos, irmãos, né? Deus venha falar conosco através da sua palavra com toda sorte e bênção. Deus venha nos abençoar. Amados, desde quando Cristo veio a essa terra, né? Desde quando Cristo veio a este mundo, muitas coisas mudaram, né? Muitas coisas mudaram. De lá até os dias de hoje, né? Estamos no século XX, né? E muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram. Principalmente o ser humano, né? O ser humano muda muito. O ser humano muda muito, né? Forma que o ser humano ele vai estudando, vai conhecendo a ciência e também vai mudando seus estilos de vida, seus hábitos, né, de viver, sua maneira de viver vai mudando. A saber, o ser humano somos criatura de Deus. Primeiro Deus, na criação lá no Gênesis, Deus fez os animais, as aves, né? Criou o jardim do Éden e fez os animais, as aves. Depois de ter feito tudo isso, de ter feito o Éden, Deus fez o homem. Deus fez o homem para cuidar, né, do jardim do Éden, para ser ali um administrador ali, né? Um líder ali, né, do jardim do Éden, porque Deus tinha que pôr alguém ali com inteligência, com sabedoria, para administrar ali o jardim do Éden. Então ele teve que criar um ser com inteligência, com sabedoria, para administrar, para dominar ali o jardim do Éden, que tinha vários tipos de seres, aves, animais, né, toda a espécie, né? E plantações de todas as espécies também, frutas, né? Aves frutíferas e tudo mais. Então Deus achou por bem criar um ser com inteligência, que tinha inteligência, sabedoria igual ele, né? Para administrar ali o jardim do Éden. Então ele criou o homem, né? A sua imagem e semelhança. Colocou dentro do homem o seu espírito de sabedoria, de inteligência, né? Espírito que pensa, que raciocina. Então ele fez isso. Mas da época de Jesus até os dias de hoje, né? Já não vou nem falar da época de Adão, eu vou falar da época de Jesus até o dia de hoje. Muitas coisas mudaram, muitas mudaram. O ser humano mudou muito, né? Na época de Noé, né, a raça humana se corromperam, todas se corromperam. Então Deus achou por bem
dar um fim naquilo, né? Porque estava indo muito, a corrupção estava muito muito além, né? Então Deus achou por bem dar um fim e deixou só uma família, a saber, a família de Noé, a única família que ainda temia a Deus, né? Que servia a Deus. Depois da época de Jesus, quando veio Jesus veio pregando, né? Primeiro veio o João Batista pregando lá no deserto da Judéia, pregando e batizando, e a pregação dele era a pregação do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E essa pregação, as pessoas aproximavam dele e ele era batizado, né? Ali nas águas, né? Para o arrependimento dos seus pecados. Depois veio Jesus pregando, né? A mesma mensagem: arrependei, porque é chegado o reino de Deus. E assim ia, né? As pessoas iam se convertendo, rendendo aos pés do Senhor, né? Outras não, e por aí vai. E quando Jesus ele começou seu ministério, ele escolheu algumas pessoas para ajudar ele, né? Para ajudar ele no seu ministério. Ele escolheu 70 apóstolos para pregar o evangelho. 70 apóstolos. Depois dos 70 que foi pregar, cada um trouxe ali um relatório, né, para ele. Trouxe um relatório para ele daquilo que aconteceu. Depois, dentre esses 70, ele escolheu 12 apóstolos. Depois eu vou explicar isso mais adiante, de tudo que vai acontecer nessa mensagem aqui que eu vou pregar para vocês. Então, ele escolheu os apóstolos e cada um deles, né, ele deu uma orientação, né, uma explicação de tudo que poderia acontecer com eles na caminhada deles, na jornada dele, né, na ministração do evangelho, porque eles não iam achar coisa fácil na vida não, né? Ia ter muitos atropeços, muitos empecilhos. Então Jesus já alertou de antemão, né? Falou para eles que eles iam ser perseguidos em suas caminhadas, ia ser perseguido em alguns lugares, eles não iam ser aceitos, ia ser rejeitado. Então Jesus preparou eles bem, emocionalmente bem, né? Preparou eles para quando eles chegassem em algum lugar, em alguma cidade, que eles fossem rejeitados, que eles não ficassem tristes, né? Que eles ficassem em paz, porque é assim que é a vida, né? Nem todos gostam de ter paz, nem todos querem o céu, né? Nem todos querem entrar no céu. A maioria rejeita os céus, infelizmente, né? Infelizmente, nem todos querem a paz, nem todos querem os céus. Isso é fato, e isso continua até o dia de hoje. Pessoas em pleno século XX ainda continua, né, rejeitando os céus, ainda continua rejeitando Jesus como Salvador, sabendo que Cristo é o único que pode salvar, sabendo que só através de Cristo que o homem pode entrar nos céus pelas portas. Então, até hoje, as pessoas, seres humanos, né, imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, colocou dentro do homem o seu espírito de sabedoria, de inteligência. Mas até hoje, em pleno século XX, ainda existem pessoas dessa natureza, que ainda continua rejeitando Jesus como Salvador, que ainda continua rejeitando os céus, não quer entrar nos céus. Eles não querem, não almejam entrar no céu. Porque quando rejeita Jesus como Salvador, ele está falando para Jesus: eu não quero entrar no céu, eu não quero o céu. Então, é dessa forma que as coisas estão funcionando, que a gente entende, né? As pessoas, quando rejeitam Jesus, estão rejeitando o céu.
Porque a única forma de entrar no céu pelas portas é através de Jesus. Não tem outro caminho, não tem outro atalho, só através dele. Então, quando a pessoa rejeita Jesus como Salvador, ele está rejeitando a entrada nos céus pelas portas. Ele está rejeitando a paz, está rejeitando ter uma vida de vitória, uma vida de bênção, né? Na presença de Deus, né? Então ele está rejeitando tudo isso aí, uma vida de sucesso, né? De saúde, né? De libertação, todos os males dessa vida. Quando a pessoa rejeita Jesus, ele está rejeitando tudo isso aí, né? E está atraindo para si coisas ruins, né? Porque a pessoa estando desprotegido da proteção de Deus, do Altíssimo, né? Ele está atraindo para si coisas ruins, né? Então ele fica desprotegido. Que o próprio Deus diz lá, está escrito lá no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Então a pessoa que rejeita Cristo, ele está desprotegido, né? Ele está ao léu, está aí ao léu para o inimigo fazer dele o que quiser, fazer dele capacho, né? E é o que a gente vê por aí, pessoas com a vida destruída, derrotada, porque não deram valor ao céu, rejeitaram Jesus como Salvador, né? Alguns até já conhecem a palavra, mas desviaram, foram para o mundo, né? E o diabo está fazendo deles capacho, fazendo deles um lixo. Pode ver por aí no mundo afora, que isso aí é prova, isso aí é real. Pessoas destruídas no vício, nas drogas, que parecem os zubins aí da vida aí, né? Então eu quero ministrar uma palavra hoje para os amigos, né? Os amigos, irmãos em Cristo, né? Deus venha falar conosco hoje de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda. Deus venha revelar ao meu coração, ao teu coração, né? Como Ele é maravilhoso, como Ele é bom, como Ele é fiel, como Ele é justo. Ele não muda, Ele continua sendo Jesus, aquele lá há mais de 2000 anos atrás, que mataram Ele, crucificaram Ele, né? Mataram Ele por inveja, porque Ele veio restaurando vida, veio para curar, para libertar, para dar paz, né? Ele veio fazendo maravilhas, né? Ele curava enfermos, ele ressuscitava os mortos, ele multiplicava os pães, multiplicava os peixes, fazia maravilhas. E isto ele arrastava multidões. Mas em meio a essas multidões tinha aqueles que eram contra ele, né? Não aceitavam do jeito que ele era, né? Então o ser humano é complicado, né? Difícil de lidar. É o tal da raça humana, o ser humano, né? Infelizmente. Então eu quero ler aqui Hebreus capítulo 13 e o versículo 7 e 8. Pega aí a sua Bíblia, aquela lá, que está lá na sua estante lá, empoeirada, né? Deve estar empoeirada aí, né? Desculpa aí a brincadeira, tá? Pega ela aí. Vamos ler aqui Hebreus 13, versículo 7 e 8. Pega aí a sua Bíblia aí, a sua Bíblia que está aí guardada, né? Vamos ler, vamos viajar aqui no oceano do Espírito. Vamos viajar aqui no oceano do Espírito. Deixa Deus falar conosco, né? Quando nós lemos a Bíblia, é Deus que fala conosco. Quando oramos a Deus, é nós que falamos com Deus. Entendeu aí o mistério? É assim que funciona. Vamos lá. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Agora o versículo 8, o versículo chave dessa palavra aqui. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente.
repetir de novo, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continuará sendo Jesus, aquele que veio mais de 2000 anos atrás, nasceu do ventre de uma jovem virgem, Ele foi gerado no ventre de Maria, aquela jovem judeia, Ele foi gerado no ventre dela, uma jovem que Deus escolheu para ser a mãe do Salvador, Maria, uma jovem pura, que ela temia o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão. Ela tinha esperança, que naquela época todas as jovens, ela esperava o Salvador. Elas aguardavam essa promessa que ia nascer um Salvador na terra, mas não sabia como ia ser isso. Então, naquela época, quando as jovens se casavam, elas ficavam um determinado tempo, sem ter relação com seu futuro noivo, futuro marido. Elas ficavam um determinado tempo esperando essa promessa de Deus. E caiu a sorte em Maria. Ela era uma mulher temente a Deus, adorava a Deus em espírito e em verdade. Por isso, do ventre dela foi gerado o Salvador, Salvador de todos os povos, de todas as nações. A saber, deixar bem claro aqui, que Maria não salva ninguém. Só salva o homem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A própria Maria, ela se curvava diante de Jesus e adorava. Jesus, ela tinha essa certeza, plena consciência, que Jesus era o Salvador dela, que ela não era nada mais, nada menos que uma mulher que deu à luz o Salvador do mundo, porque o menino foi gerado no ventre dela através do Espírito Santo. O anjo apareceu diante dela e saudou a ela: salve agraciada. E ela perguntou que saudação seria aquela. E ele falou que ela ia dar à luz um filho. Ela disse: mas eu nunca tive relação com nenhum homem. Ele disse: não, a criança vai nascer de ti e vai ser concebida pelo Espírito Santo. E ela entendeu o mistério na hora. E a partir daquele momento, ela ficou grávida. Deu à luz um filho, o Salvador do mundo. Ela sabia que ela deveria se curvar diante dele e adorar ele, dar culto a ele. Então ela sabia disso. Então Maria, ela não é salvadora, ela não salva ninguém. Ela é apenas uma mulher, que deveria dar culto, louvor a Deus, porque ela foi escolhida, mas ela não poderia salvar ninguém. Depois disso, ela se casou com José e teve filhos e filhas, e foi uma mãe de família, de uma dona de casa, do lar, que teve a sua família abençoada. Depois, passado algum tempo, o esposo dela morreu, José morreu. E Jesus, o filho primogênito, continuou sendo ali o gerente da casa, o dono do lar ali. Ele continuou comandando a casa, gerenciando a casa, na oficina do pai dele, que o pai dele era carpinteiro. Ele continuou sendo ali o responsável pela família, pela casa, porque ele era o primogênito, ele ficou ali exercendo a função do pai de carpinteiro, Então Maria sabia disso, que ele era o Salvador. Porém, ela não falava nada para ninguém, porque ela guardava esse segredo. Então vamos lá. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 12 e o verso 8. Agora vamos lá para Mateus capítulo 10. Deus vai começar a falar comigo, com você agora. Mateus capítulo 10,
Já está falando, mas já vai falando. Como eu estava falando antes, que Jesus ele escolheu 70 apóstolos e enviou para evangelizar, para pregar, né? E ele deu algumas instruções para eles, que eles iam encontrar alguns empecilhos no caminho. Muitas pessoas iam rejeitar eles, né? Não iam aceitar a palavra, mas que eles não desanimassem, não, continuassem pregando, continuassem anunciando o reino de Deus, porque isso era misto que acontecesse. Em alguns lugares ele não ia ser bem recebido. E isso acontece até os dias de hoje, até os dias de hoje. Quando a gente vai falar de Jesus para alguém, a gente vai evangelizar alguém, eles falam, não, eu já tenho minha religião, eu nasci católico, vou morrer católico, eu nasci espírita, eu sou budista, eu sou isso não sei o quê, né? Então eles rejeitam Jesus, eles não querem saber de Jesus, eles não querem entrar no céu, né? Eles rejeitam Jesus. Quando está rejeitando a Jesus, está rejeitando a entrada do céu. Entrar no céu pela porta só pode entrar através de Jesus. Então quando eles dizem que já tem a religião deles, já tem lá os deuses deles, né? As imagens deles, né? Então aí ele está rejeitando Jesus. Eles não querem entrar no céu, ele está falando, eu não quero o céu, eu quero viver minha vida, né? E assim vai. Então Jesus fala assim, a partir do verso 8, aqui de Mateus capítulo 10, versículo 7 e 8, ele diz, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Jesus falando com os apóstolos, né? Falando com os apóstolos. E aqui o versículo 8 ele diz, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Versículo 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos, e aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna dessa, sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne-vos a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, sacudindo daquela casa ou cidade, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Versículo 15. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E eis que vos envio a ovelhas aos meio de lobos. Portanto, sedes prudentes como serpente e simples como as pombas. Cautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas vossas sinagogas. E sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Até o versículo 18 aqui por enquanto. Então Jesus aqui, ele orientando, né? Orientando aqui os seus discípulos, seus apóstolos, a qual ele escolheu para essa obra, né? Para evangelizar, para pregar, para curar os enfermos, né? Ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, né? E o versículo 8 ele faz questão de dizer, de graça recebeste, de graça dai. Jesus ele adotou os seus apóstolos, né? Com toda a autoridade, poder, dos dons do Espírito Santo, o dom da cura,
dom da palavra, né? Essa unção, Jesus deu para eles. Falou, agora vocês vão pregar, vai falar do meu nome, né? Vai anunciar o evangelho do reino. Então, ele enviou primeiro 70 apóstolos. Depois desses 70, ele escolheu 12 em particular, em especial, representando as 12 tribos de Israel. A saber, as 12 tribos de Israel são esses nomes aqui, que eu vou falar, que são os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó são esses aqui, são 12 filhos que Jacó teve. Primeiro chama Rubens, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Isacar, Zebulon, Diná e José. São 12 filhos de Jacó. Então esses 12 filhos de Jacó aqui representam as 12 tribos de Israel. Jesus, ele escolheu 12 apóstolos lá, dos quais foi separado em particular, e especialmente representando essas 12 tribos que eu acabei de falar aqui, né? As 12 tribos de Israel. Então eles foram escolhidos especialmente representando essas 12 tribos de Israel, esses 12 apóstolos. Então ele orientou eles tudinho, como que ia acontecer na caminhada deles, na jornada deles, que ia acontecer. Em alguns lugares ia ser rejeitado, eles chegaram em alguma cidade, não ia ser bem recebido. Pessoas iam levar eles ao Sinédrio, né? Ia querer julgar eles, né? Muitos deles foram mortos, né? Muitos deles foram mortos por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. E até hoje é assim, a perseguição, a rejeição do Evangelho de Jesus continua, né? Mas nós sabemos que nós não podemos recuar, temos que continuar falando do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo, a quem quer que seja, o pobre, o miserável, né? O rico, os poderosos, né? Os reis da terra. Temos que anunciar o Evangelho de Jesus, falando que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que não há outro Salvador além de Jesus, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, que só Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens, que não existe outro mediador senão a Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus. Existem muitos mediadores por aí, né? Mas são mediadores falsos. Nenhum salva a alma de ninguém, nenhum salva ninguém, né? São mediadores falsos. O único mediador que salva o ser humano, a raça humana, que leva o homem ao encontro de Deus, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, é isso que nós temos que anunciar. Jesus Cristo salva, liberta, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. João 8,12 ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então eu quero te perguntar, amigo, irmão, qual é o guia que você está seguindo? Qual é o seu guia, né? Seu guia quem que é? O seu padroeiro, né? A Cida do Norte? Quem é seu guia? Os orixás? Quem é seu guia? Só existe um guia, só existe um. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus Cristo. Só Ele é nosso guia, que nos conduz até o Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Só Ele. Esta palavra, ela também, ela vem a falar com você, meu amigo, meu irmão, né? Você que é ministro da palavra de Deus, você que é levita, que louva a Deus, que glorifica a Deus com seu louvor, você que anuncia a palavra de Deus, dizendo que Jesus é o Salvador,
Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Eu quero, nessa noite, nesse dia, falar para você. Se você está disposto a obedecer o que Jesus diz. Você está disposto a obedecer às ordens de Jesus? É uma pergunta que eu falo para você. Você já conhece a palavra, você prega que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador. E você que é ministro do louvor, você sabe que é só Ele que salva. Quero perguntar para você, você está disposto a obedecer o que Jesus mandou falar para você? Que vai estar falando com você agora? Está disposto de obedecer? Então vamos lá. Vamos ver se você enquadra nesse perfil. Vamos ver se você enquadra nesse perfil. Porque olha o que ele fala para nós aqui. Estamos no século XX, na época da graça, no século XXI, na época da graça. Estamos na graça. Não estamos lá no Antigo Testamento, não. Lá no Antigo Testamento, muitas coisas eram listas. Muitas coisas eram listas, mas hoje não. Hoje nós estamos no tempo da graça e temos que obedecer à palavra de Deus, assim como aqueles lá do Antigo Testamento, eles eram obrigados a obedecer os 10 mandamentos. Estamos na época da graça, temos que obedecer o que Jesus fala. Ah, mas estamos na época da graça, vale tudo. Não vale tudo, não. Temos que obedecer Jesus, porque Ele é o Senhor. Ele é o único que leva o homem até Deus. Então, se você obedecer a Ele, como é que fica a situação diante dele? Então, vamos lá. Mateus 10, versículo 8. Jesus falando aqui, ó. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. E aí? Quero te perguntar, você que é pastor, pregador do Evangelho, louvor, ministro, né, de louvor, quero te perguntar, está disposto a obedecer essa ordem de Jesus? Porque existe muitos por aí que já está fora desse perfil aqui. Muitos pregadores por aí, muitos pastores, né, muitos ministros de louvor, eles fogem desse assunto aqui, eles passam longe dessa palavra aqui. Pregar de graça, louvar de graça, ninguém quer trabalhar para Jesus, né? Jesus diz, ó, curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. E aí? Você que continua vendendo a palavra de Deus, cobrando para pregar. Você que continua cobrando para louvar, 2, 3 hinos numa igreja. Como é que fica a tua situação? É Jesus que está falando aqui, é de graça. Estamos na época da graça, é de graça. Então você tem que pregar de graça, louvar de graça, né? Porque é Jesus que está mandando. Você que está cobrando, preço altíssimo, para pregar em igrejas, em congressos, né? Você cobra aí, né? Eu sei que você está cobrando por aí. Eu sei que tem muitos pastores por aí, muitos pregadores, né? Que está cobrando para pregar em congresso, para pregar na igreja, é X. Não quer nem saber de pregar mais numa igreja pequena, quer pregar na igrejona grande, né? Porque vai de render, né? Alguns centavos na sua mão, né? E você que é ministro de louvor, você cobra, né, para pregar, louvar em algumas igrejas por aí, alguns congressos. E aí, como é que fica a tua situação diante de Jesus, né? Ele mandou louvar, mandou pregar, né, curar os enfermos de graça. E aí, você que está cobrando de Jesus, você está cobrando é de Jesus, não é do pastor que faz aquele evento ali, né, para adorar a Deus, para ganhar almas para o reino de Deus. Você vai lá e cobra. Você está cobrando de Jesus, você não está cobrando do pastor. Jesus deu para você os dons, o dom da cura, o dom da palavra, os dons do Espírito Santo é de Jesus, foi Ele que deu para você. E agora você está cobrando, você está cobrando dele, de Jesus, está cobrando de Jesus, não é do pastor. Você que é ministro do louvor,
Você está cobrando de Jesus, não é do pastor que você está cobrando. Jesus vai te pegar na curva do S, viu? Jesus vai te pegar na curva do S. E você vai ter uma conversa com ele. Jesus vai ter uma conversa com você. Jesus vai ter uma conversa com você. Eu não quero estar na tua pele, viu? Eu não quero estar na tua pele. Você que cobra para pregar. Você que cobra para louvar. Essa palavra aqui é Jesus que mandou. Ó. Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dai. E aí? E a tua situação? Você está cobrando? Você explora os fiéis da tua igreja? Faz lá votos altíssimos, né? Votos altíssimos. Pede casa, carro, né? Pede votos altíssimos. Os fiéis da igreja, explorando os fiéis da tua igreja, não é? E aí, como é que fica a tua situação diante de Jesus? E Jesus mandou curar de graça, pregar de graça. E aí? Jesus vai ter uma conversa com você. Jesus vai ter uma conversa com você. Isso é para você que cobra. Que Deus tenha misericórdia de você. Que você se arrependa e se converta a Jesus, para que você possa entrar no céu pelas portas. Porque Ele não mandou ninguém cobrar. Ele não mandou ninguém cobrar para louvar, não mandou ninguém cobrar para pregar, de forma alguma. Ele mandou ir de graça, pregar de graça. Porque a salvação foi gratuita, Ele não cobrou nada de ninguém. Muito pelo contrário, Ele pagou um preço alto para nos salvar. Você que cobra para louvar, você que cobra para pregar, a salvação para você não tem nenhum valor, não é? Não quer dizer nada para você. Jesus te salvou, te libertou do vício, da droga, do crack, da cocaína, tirou a legião do demônio que estava no seu couro. E agora, você está cobrando para pregar? Que negócio é esse, rapaz? Você está cobrando para louvar. A voz é tua, é de Deus. O Espírito está dentro de você, é seu ou é de Deus? O Espírito está dentro de você, foi Deus que colocou dentro de você, o sopro divino. Não é seu. Presta atenção, rapaz. Presta atenção. Vai se converter. Vai se converter. Xaraba, xarabahai. Jesus vai ter uma conversa com você. Jesus vai ter uma conversa com você. Você que cobra valores altíssimos para louvar na igreja, para pregar na igreja. Você que explora pessoas, né, que não conhecem a palavra de Deus. Você está explorando pessoas aí na sua igreja aí, fazendo votos altíssimos para pessoas pagar voto. Jesus vai te pegar. Ele vai te pegar, Ele vai ter uma conversa com você. Votos, lá no Antigo Testamento era lícito fazer votos. Lá no Antigo Testamento. Mas agora não, estamos na graça. Estamos na graça. Vivemos pela fé. Estamos vivendo pela fé. No nome de Jesus. É que vencemos, é que conquistamos no nome de Jesus. Não fazer votos altíssimos, que pessoas fiquem penhoradas, né, em dívidas, sem saber o que fazer. Pessoas que já perderam casa, carro, né, em determinadas igrejas por aí, porque o pastor explorou eles, a fé deles. Jesus vai ter uma conversa com você, pastor, que faz essas loucuras por aí. Jesus vai te pegar na curva do S. Jesus mandou pregar e orar, curar de graça recebeste, de graça dai. Porque o dom é de Deus, foi Ele que te deu, Ele te deu gratuitamente. Ele preparou os apóstolos aqui, ó,
e preparou os apóstolos aqui, ó, e mandou ir. Vai e prega e cura os enfermos, limpa os leprosos, restaurai os mortos. De graça recebeste, de graça dai. E eles foram obedientes a Jesus até a morte. Muitos deles morreram por causa do Evangelho. Muitos deles morreram por causa do Evangelho. E até hoje o Evangelho de Cristo é perseguido, né, por causa de pessoas porque ainda não entenderam a revelação do Evangelho ou por causa de rebeldia. O ser humano é assim. O ser humano é mau. O ser humano é mau, coração duro, dura cerviz. O ser humano é assim. Se você sai por aí falando palavrões, contando piada, todo mundo fica achando graça, fazendo gracinha. Mas se você prega a palavra de Deus, anuncia que Jesus é o Senhor, é o Salvador, todo mundo fica fazendo bico, fazendo cara feia e não aceita a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela corrige o mais perdido pecador. Então as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, que transforma, que liberta. O viciado do crack, da cocaína, da bebida, do adultério, da prostituição, do roubo. Então as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, que transforma a vida do ser humano. Mas se você convida o camarada para ir no forró, numa balada, num pancadão, num funk, aí não precisa nem convidar, eles vão. Não precisa nem convidar. Se convida para ir lá no bar tomar uma cachaçinha, uma cerveja, não precisa nem convidar. Aparece um monte para tomar o seu dinheiro, seu otário. Para tomar seu dinheiro. Então se você fala da palavra de Deus, ninguém quer saber. Não, já tem minha religião. Um dia eu vou, ora por mim, 6 horas por mim. É o cabra 6 horas, né? 6 horas por mim. Um dia eu vou. E vai odiando. Um dia eu fui falar de Jesus com um camarada, com um cara, e falou: não, sou católico, vou morrer católico. O cara estava fumando um charutão, um cigarro, né? Bebia, feito um miserável. Eu convidei ele para ir para a igreja. Vamos lá na igreja, Jesus te liberta desse vício. Ele falou: não, sou católico, vou morrer católico. E não é que o miserável morreu mesmo? O câncer pegou nele, ele morreu. Não foi só isso não, outros. Já aconteceu isso. Deu falar de Jesus para ele, convidar ele para a igreja, para Deus libertar, e o cabra falar que não. Desprezar Jesus assim na cara de pau. Infeliz já está debaixo da terra. Já. O diabo levou ele. Porque ele não quis ouvir a palavra de Deus e receber Jesus como Salvador, como Libertador, né? Rejeitou a mensagem da cruz que liberta o mais perdido pecador. Então, essas pessoas estão caminhando de passos largos para o abismo, porque eles rejeitam a salvação, o Cristo Salvador do mundo, que veio para libertar, para restaurar, para dar vida e vida com abundância. O ser humano é mau. O ser humano é mau, coração duro, dura cerviz. Eles querem seguir os seus próprios caminhos. Se fala de Jesus para eles, eles não querem nem saber. Eles não querem nem saber. Não, já tem minha religião, né? Já tem lá meu santo, né? Já tem lá minha religião, não sei o quê, ainda assino essa religião, vou morrer nela. E não é que o infeliz morre mesmo? Morre sem Deus, sem salvação? Felizmente é assim, né? Infelizmente é assim. Então Cristo é o Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Continua sendo Jesus, o Salvador. Ele quer te libertar hoje desse vício, dessa bebida, desse cigarro, desse charuto. Ele quer te libertar hoje, transformar a sua vida, te dar uma vida de transformação, de libertação, de novidade de vida. Eu apresento esse meu amigo para você hoje, esse meu amigo Jesus.
que liberta, que transforma o mais perdido pecador. Eu apresento para ti hoje o médico dos médicos, o que cura, o que ressuscita os mortos, o que transforma a vida do ser humano, como transformou a minha vida. Hoje estou aqui falando do amor de Deus, porque um dia eu vi a palavra de Deus, e a palavra de Deus penetrou o meu coração, e hoje eu sou o que sou, para a glória de Deus. Jesus transformou a minha vida, transformou a vida dos meus pais. Meus pais eram católicos, espíritas, não conheciam Deus, e eu levei a palavra de Deus, evangelizei eles, e eles ouviram a palavra e se converteram a Jesus, foram batizados para cumprir a justiça de Deus. Hoje eu quero anunciar, falar desse amor de Cristo para você. Você que ainda não serve a Cristo, você que ainda não conhece a Jesus. Talvez você nasceu numa religião que você está sendo iludido, enganado até o dia de hoje. Mas hoje Cristo revela para você hoje no teu coração que Ele é o único que pode te salvar, que Ele é o único que pode te dar vida, Ele é o único que pode te libertar desse vício, dessa bebida maldita, desse cigarro maldito. Ele te liberta hoje. Essa droga que você usa, que não deixa você dormir, que não te dá paz, você leva uma vida destruída, parecendo zumbi na rua, você não tem paz. Jesus te liberta hoje. Jesus, uma certa feita, foi passando e tinha um homem por nome de Gadareno. Era um homem que tinha uma legião de demônio. Aquele homem só vivia nos cemitérios. Uma legião de demônio que dominava a vida dele. As pessoas tinham medo dele, porque era uma legião. O homem tinha uma força que a força dele valia mais de 10 homens. Ele tinha força para mais de 10 homens. A força dele, porque eram os demônios que estavam ali no corpo dele. Dormia lá no cemitério, no sepulcro. E um dia Jesus estava passando e encontrou com esse homem. E a legião que estava naquele homem falou de longe: Jesus, Filho de Deus vivo, já veio nos atormentar antes do tempo? Jesus perguntou: quem é você? E eles falaram lá na boca do homem: meu nome é Legião. Jesus expulsou aquela legião daquele homem. Aquele homem foi liberto na hora e ficou em pleno juízo, em perfeito juízo, e passou a seguir a Jesus. Foi liberto na hora. Se você tem uma vida de tribulação, atormentada por espíritos maus, Jesus te liberta hoje. Ele te liberta agora. No nome de Jesus, ser liberto. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Ser liberta agora desse vício, dessa bebida, dessa droga, desse espírito mau que não deixa você dormir, que não te dá paz. Ser liberta agora no nome de Jesus. Eu dou ordem para esse mal que saia da sua vida, da sua casa. Ser liberta agora no nome de Jesus. Só crê. É só você crer. E tu serás liberto para a glória de Deus. No nome de Jesus. Deus, Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, que pode te libertar, que pode te dar vida. Aqui no livro de Lucas, Lucas 10, a partir do verso 16 adiante, quando Jesus mandou os discípulos ir pregar, evangelizar, veja o que aconteceu. Eles contando que a obra que Deus fez na vida deles, quando eles foram pregar o evangelho. Diz assim, verso 16 adiante: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e a quem vos rejeitar a vós, a mim me rejeita.
E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Isso é Jesus falando. Ou seja, se o camarada rejeita a ministração da palavra de Deus, de um homem de Deus, está rejeitando a Deus, a Jesus, está rejeitando a entrada no céu, a salvação. Veja como isso é sério, a coisa é séria. Então, se eu falo de Jesus para você, você fala: não, já tem minha religião, já sirvo a religião dos meus pais, eu não preciso disso não, deixa eu viver minha vida, está muito bom do jeito que eu estou. Então você está rejeitando a salvação, está rejeitando a Jesus, o Senhor, que quer te salvar, te libertar dessa sua vida de tropeço, de tormenta que você leva. Versículo 17: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. E eis que vos dou, cair do céu. Versículo 19: e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Versículo 20: mas não vos alegrei, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos, antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Jesus falando aqui, que eles chegaram todo alegre, né? Trazendo ali um relatório daquilo que Deus fez através da pregação, da ministração do Evangelho, aonde eles passavam. Pessoas eram libertas, espíritos maus eram curados, e tudo isso aconteceu. Então eles voltaram todo empolgados, né? Trouxe ali um relatório para Jesus, falando: Jesus, os demônios não se sujeitavam, os demônios caíam por terra, e eu via Satanás cair do céu como um raio, né? Então eles contemplaram isso. Jesus dizendo: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos, antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então Jesus deu ali uma ênfase, né, para eles alegrar, não só por isso, por os espíritos sair, para pessoas ser curadas, ser libertas, mas para eles dar valor mais, para o nome deles está escrito no livro, lá nos céus, no livro dos céus. Ou seja, a nossa salvação está acima de qualquer coisa dessa vida. Se você aí que é apóstolo, pastor, né? Você que também não é pastor, mas é um homem de Deus, né? Igual eu, não sou pastor, sou apenas um pequenininho da casa de Deus, que fala do amor de Cristo, né? Então, se você recebeu esse dom, essa autoridade para expulsar demônio, para curar enfermo, né? Isso aí é coisa, faz parte do Evangelho, faz parte do Evangelho. Mas alegrai, pelo seu nome está escrito no livro da vida, lá nos céus. Isso é o mais importante, é o nome escrito lá no céu, no livro da vida. Isso é o mais importante. Então eles veio trazendo todo esse relatório para Jesus, né? Jesus orientando eles, né, que eles iam encontrar tropeço no caminho, né? Pessoas iam rejeitar eles, não iam aceitar a palavra, né? Mas eles voltaram contentes, né, do resultado que eles tiveram nessa caminhada, nessa evangelização. Foram perseguidos, sim, foram perseguidos. Muitos foram mortos por causa do Evangelho, mas foram obedientes até a morte. Foram obedientes a Deus até a morte. Hoje está difícil se ver por aí, né, pastores, cantores cobrando para pregar numa igreja, cobrando para louvar numa igreja.
num congresso, coisa desse tipo. Estão cobrando de Jesus. Está cobrando de Jesus. Um dia Jesus vai ter uma conversa com você. Jesus vai ter uma conversa com você e eu não quero estar na tua pele. Essa palavra é para você. Para você, pastor. Para você, levita, que louva a Deus. Você aí que é artista gospel, né? Artista gospel. Nem levita não é, artista gospel. Para você que cobra. Essa palavra é para você. Um dia Jesus vai ter uma conversa com você. Jesus mandou pregar de graça, curar de graça. Mateus 10, versículo 8. Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dai. É de graça. É de graça. Em nome de Jesus. Quero aqui finalizar essa mensagem, fazer um convite aí para você, amigo, que ainda não serve a Deus. Você que pertence a uma determinada religião, sei lá, né? Você que é livre pensador, você não serve nenhuma religião, você é um livre pensador, você anda por aí, né? E você acha que você é livre, independente, que não precisa de Deus, que não precisa de ninguém, né? Você tem muito dinheiro no seu bolso, você compra o que você quer, né? Não é isso? Então, quero te falar para você, o seu dinheiro só não vai comprar a salvação. O seu dinheiro pode comprar tudo que você quiser na vida, né? Comprar muitas coisas nessa vida, só não vai comprar a salvação. A salvação, ela é gratuita. Jesus deu gratuitamente para todo ser humano. Para receber a salvação gratuitamente e entrar no céu pelas portas, é simples. É só obedecer o Evangelho de Jesus. Obedecer a Ele. Servir a Ele em espírito e em verdade. Ser temente a Deus. E se converter a Ele. Abandonar as coisas ruins deste mundo. As falcaturas. A ladroice. A mentira. O roubo. O vício. O adultério. A prostituição. A idolatria. Abandona tudo isso aí, ó. Deixa tudo de lado. Tudo isso aí é carniça, tudo é lixo. Deixa tudo isso de lado e serva a Cristo, receba Ele como seu Senhor e Salvador da tua alma. E o teu nome será escrito no livro da vida. Para o grande dia, quando o seu corpo descer à sepultura, o seu espírito ir de encontro ao Deus Todo-Poderoso e ter paz com Ele. Não existe coisa melhor a ter paz com Deus. Não existe. Não existe. Você pode ter uma paz aqui neste mundo passageira, mas é passageira. Mas você ter paz com Deus não existe coisa melhor, porque é eterno. Você vai ter uma paz eterna, viver eternamente do lado do Todo-Poderoso, do Senhor. A paz de Cristo. É a paz que o mundo não pode dar, só Ele. Quero fazer esse convite para você. Receber Jesus nesse dia, nesta hora, neste momento. Aí você pode dizer, mas eu estou assistindo um vídeo, não é ao vivo, não é na igreja. Meu amigo, é pela fé. Você recebe Jesus e pela fé, depois você vai procurar uma igreja evangélica, começa a cultuar, adorar a Deus, conversa com o pastor da igreja e fala, eu aceitei Jesus como Salvador. Quero me batizar, pastor. O pastor vai te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para cumprir a justiça de Deus. Se eu te falar como foi a minha conversão, você não vai acreditar. Eu aceitei Jesus quando eu era criança, tinha de 12 para 13 anos de idade, assistindo um filme, Paixão de Cristo, e aquele personagem falou lá no filme 2 versículos da Bíblia. Eu guardei aquele versículo no coração até a idade de 30 anos, 33 anos por aí, até que um dia entrei numa igreja, comprei uma Bíblia Sagrada, li ela todinha.
conheci a palavra de Deus e me batizei para cumprir a justiça de Deus. É pela fé, isso é pela fé. O cristão tem que andar pela fé, no nome de Jesus. Se você crê, levanta sua mão comigo aí e repita essas palavras que eu vou falar. Fala assim: Senhor Jesus, neste momento eu me rendo a Ti e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades. Escreve meu nome no livro da vida. Me salva, me liberta de todo vício, de tudo aquilo que não provém de Ti, de todas as coisas ruins deste mundo. Quero ser liberto, quero ter um encontro real contigo. Me liberta de tudo, Senhor, tudo que não Te agrada. Deus Santo amado, quero Te servir em espírito e em verdade. Quero ser fiel a Ti até a morte, no nome de Jesus. Você que fez essa oração, creia somente que Cristo é o Senhor, é o Salvador. E você vai ter um encontro com Ele, você vai sentir a presença dEle, do Espírito Santo, todo momento na sua vida, no seu coração, né? E não dá brecha para o inimigo, que o inimigo ele vai lançar setas sobre você, vai tentar você de dia e de noite, para tentar tirar você da presença de Deus. Como já aconteceu comigo no começo da minha conversão, fui tentado muitas vezes, mas eu permaneci fiel, me batizei, me libertei do mundo, das coisas ruins do mundo. Aqueles amigos, né, entre parentes, né, amigos que viviam em minha volta, todos eles afastaram de mim, mas ganhei um amigo fiel, Jesus Cristo. Esse nunca me abandona e nunca me abandonará. Glória a Deus. Xarabá, xarabá, cantanahai. Receba agora, fica firme na presença de Deus. Depois tu vai contar o testemunho do que Deus fará na tua vida. Em nome de Jesus. Vou encerrar esse vídeo aqui. Que essa palavra venha falar mais ao teu coração. Que o Espírito de Deus venha continuar falando ao teu coração. Para a glória de Deus Pai. Amém? Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família. Todos vocês estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Logo breve eu terei outro vídeo aí para postar. Deus já está preparando uma palavra. Breve. Até breve.